Há pensamentos que não são apenas pensamentos, são sementes. E toda semente, quando encontra lugar, cria raiz, cria forma, cria direção, cria destino. Por isso a Bíblia não trata a mente como um lugar neutro, mas como um campo espiritual, onde a verdade e a mentira disputam espaço todos os dias. O que você permite permanecer dentro de você, com o tempo, começa a governar você. O que você repete em silêncio começa a falar mais alto que a própria realidade. O que você alimenta em segredo se transforma em força pública. E talvez a grande batalha da sua vida não esteja apenas nas circunstâncias que você enfrenta, mas nos caminhos que sua mente aprendeu a percorrer quando a dor chega, quando a noite demora, quando a resposta não vem, quando o medo bate à porta e pergunta: onde está o seu Deus agora? É por isso que a palavra declara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Não é uma frase bonita para decorar. É um chamado para reconstruir por dentro aquilo que a vida tentou deformar. Deus não deseja apenas mudar o que acontece ao seu redor. Ele deseja mudar a forma como você interpreta o que acontece, porque duas pessoas podem viver a mesma crise e sair dela de maneiras completamente diferentes. Uma sai endurecida, outra sai mais profunda. Uma sai amarga, outra sai quebrantada. Uma perde a fé, outra descobre uma fé que nunca havia conhecido. A diferença, muitas vezes, está no altar invisível da mente. A neurociência observa que hábitos repetidos criam caminhos, fortalecem padrões, tornam certas respostas mais automáticas. A Bíblia já ensinava isso quando dizia para meditar dia e noite, guardar o coração, renovar o entendimento, levar pensamentos cativos e fixar a mente no que é verdadeiro. Deus conhece a arquitetura da alma porque Ele é o criador dela. Ele sabe que ninguém muda de vida apenas mudando de cenário. Há pessoas que saem do Egito fisicamente, mas continuam carregando o Egito dentro da mente. Há pessoas que atravessam o mar, veem milagres, recebem provisão, mas diante da primeira escassez, voltam a pensar como escravas. O corpo caminhou para a promessa, mas a mente ainda estava presa ao cativeiro. Por isso, antes de Deus formar uma geração para entrar na terra prometida, Ele precisou ensinar essa geração a depender, a lembrar, a obedecer, a confiar. A transformação não começa quando você recebe tudo o que pediu. Ela começa quando você permite que Deus reeduque seus desejos, suas respostas, suas memórias, seus medos e sua maneira de enxergar a si mesmo. Talvez você tenha passado anos pensando que era fraco, que era tarde demais, que sua história já estava definida, que seu temperamento era imutável, que sua ansiedade era sua identidade, que sua culpa era seu nome, que seus traumas eram sua sentença. Mas a palavra de Deus entra como luz em um quarto fechado e declara: você não é aquilo que feriu você. Você não é aquilo que disseram sobre você. Você não é a voz que mais se repetiu na sua infância. Você não é o fracasso que mais marcou sua memória. Você é criatura de Deus, chamado para ser renovado, restaurado, levantado e conduzido pela verdade. Quando a Bíblia fala sobre renovação da mente, ela está dizendo que Deus pode interromper ciclos antigos. Aquele padrão de reagir com medo pode ser substituído por confiança. Aquele hábito de imaginar tragédias pode ser confrontado pela esperança. Aquele impulso de se condenar pode ser lavado pela graça. Aquele pensamento de derrota pode se ajoelhar diante da promessa. Mas isso não acontece por acidente. Há hábitos bíblicos que, praticados com sinceridade, começam a reprogramar o coração. Não como uma técnica fria, não como autoajuda espiritualizada, não como tentativa humana de se convencer de algo positivo, mas como submissão diária à voz de Deus. O mundo tenta programar sua mente pelo ruído, pela comparação,
pela pressa, pelo medo, pelo consumo, pela indignação constante. Deus reprograma sua mente pela verdade, pelo silêncio, pela oração, pela obediência, pela gratidão, pela meditação, pelo arrependimento e pela comunhão. O mundo diz, você é o que sente. Deus diz, você é o que eu declaro. O mundo diz, siga seu coração. Deus diz, guarde o seu coração. O mundo diz, responda na hora. Deus diz, seja tardio para falar. O mundo diz, olhe para tudo que falta. Deus diz, lembre-se de tudo que eu já fiz. Há uma guerra de formação acontecendo. Todos os dias você está sendo formado por alguma coisa. Ou pela palavra, ou pela ferida, ou pela presença de Deus, ou pelo barulho da multidão. Ou pela fé, ou pela imaginação dominada pelo medo. E aqui está a pergunta que precisa atravessar a alma. Quem está treinando sua mente? Quem está ensinando seus olhos a enxergar? Quem está moldando suas reações? Quem está escrevendo as frases que você repete quando está sozinho? Porque uma vida não se desvia de repente. Ela se desvia por pensamentos hospedados por tempo demais. E uma vida não se levanta de repente. Ela se levanta por verdades praticadas com fidelidade, até se tornarem raízes. José não chegou ao palácio apenas porque teve um sonho. Ele chegou porque no caminho da cisterna, da escravidão, da acusação injusta e da prisão, recusou permitir que a injustiça virasse veneno dentro dele. Ele poderia ter pensado como vítima para sempre. Poderia ter alimentado vingança todos os dias. Poderia ter deixado a traição dos irmãos definir sua visão de Deus. Mas quando o momento chegou, ele disse, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa não é a mente de alguém que negou a dor. É a mente de alguém que permitiu que Deus interpretasse a dor. Esse é um hábito sagrado. É entregar a Deus o direito de dar o significado final à sua história. Enquanto você interpreta tudo apenas pela ferida, sua mente fica aprisionada ao que aconteceu. Mas quando você permite que Deus interprete, até aquilo que foi usado contra você pode se tornar matéria-prima de redenção. Não significa chamar o mal de bem. Significa declarar que o mal não tem a última palavra. O hábito bíblico da renovação começa quando você para de repetir a sentença da dor e começa a repetir a verdade de Deus. Não é fingir que não doeu. É dizer, doeu, mas não me define. Foi injusto, mas não me destrói. Eu chorei, mas não estou abandonado. Eu perdi, mas Deus ainda governa. Eu não entendo tudo, mas confio no Deus que vê o fim desde o começo. E quando essa verdade é repetida, orada, meditada, confessada, obedecida, ela começa a abrir novos caminhos dentro de você. A mente que antes corria imediatamente para o desespero começa a procurar refúgio em Deus. A alma que antes se curvava ao pânico começa a respirar debaixo da promessa. O coração que antes se alimentava de lembranças amargas começa a se render ao processo da cura. Isso é mais profundo do que pensar positivo. É nascer de novo também na maneira de pensar. É permitir que Cristo reine não apenas no domingo, não apenas na música, não apenas na oração pública, mas no pensamento secreto, na conclusão íntima, na interpretação silenciosa. Porque quando Cristo governa a mente, o medo perde trono. Quando a palavra cria raízes, a mentira perde força. Quando a verdade se torna hábito, a alma começa a caminhar em liberdade. O primeiro hábito que Deus usa para reconstruir a mente é a meditação fiel na sua palavra, não como leitura apressada, não como obrigação religiosa, não como um versículo perdido entre tantas distrações, mas como alimento interior, como respiração da alma, como uma lâmpada acesa no corredor escuro dos pensamentos. O Senhor disse a Josué, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
Josué 1:8 foi entregue a um homem prestes a liderar um povo, enfrentar muralhas, atravessar incertezas e tomar decisões que exigiriam coragem. Deus não disse primeiro, estude estratégias militares. Deus não disse primeiro, calcule o tamanho dos inimigos. Deus não disse primeiro, observe Canaã até o medo dominar você. Deus disse, mergulhe na palavra até que a palavra mergulhe em você. Porque coragem bíblica não nasce da ausência de ameaça, nasce da presença de uma verdade maior que a ameaça. A mente de Josué precisava ser treinada antes que seus pés pisassem Jericó. E talvez seja isso que você precisa ouvir. Deus não muda apenas suas batalhas. Ele prepara sua mente para atravessá-las sem se render. A meditação bíblica é diferente da preocupação. A preocupação também medita, mas medita no pior. Ela pega uma possibilidade escura, repete, amplia, colore, imagina detalhes, conversa com o medo e chama isso de prudência. A palavra faz o movimento contrário. Ela pega a promessa, repete, aprofunda, aplica, transforma em oração, traz para a memória, coloca diante dos olhos e chama isso de fé. A questão não é se você medita. Todos meditam. A questão é em quê. Há pessoas que passam o dia inteiro meditando no que pode dar errado. Meditam na rejeição, meditam na doença, meditam na falta, meditam na crítica, meditam na culpa, meditam no passado, meditam na possibilidade de serem esquecidas. Depois se perguntam por que a alma está cansada. O coração não foi criado para carregar o peso de pensamentos sem Deus. Quando o salmista diz que o homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, no Salmo 1, ele compara esse homem a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Veja a imagem. Não é uma folha soprada pelo vento, não é poeira levada pela estação, não é uma raiz superficial esperando a primeira seca para morrer. É árvore, tem profundidade, tem fonte, tem estação, dá fruto no tempo certo. A mente alimentada pela palavra não se torna isenta de tempestades, mas se torna enraizada. E a raiz é a parte que ninguém aplaude, mas é ela que sustenta a árvore quando o vento chega. Muitos querem frutos públicos sem raízes secretas. Querem paz sem meditação. Querem discernimento sem escritura. Querem firmeza sem disciplina espiritual. Querem vencer pensamentos destrutivos enquanto continuam alimentando a alma com conteúdos que inflamam comparação, medo, impureza, raiva e vazio. Mas não se colhe paz plantando ruído. Não se colhe fé regando incredulidade. Não se colhe santidade expondo a mente todos os dias aquilo que normaliza trevas. A palavra precisa deixar de ser visita e se tornar morada. Não basta ouvir uma mensagem ocasionalmente e esperar que ela sustente uma semana inteira de ataques internos. Não basta abrir a Bíblia apenas quando tudo desmorona. É preciso criar um caminho, um horário, um lugar, uma postura, uma rendição. Talvez sejam 15 minutos pela manhã, quando a casa ainda está silenciosa. Talvez seja antes de dormir, quando as preocupações tentam fazer assembleia dentro da sua cabeça. Talvez seja no intervalo do trabalho, no carro parado, na cadeira simples da cozinha, com lágrimas discretas e uma Bíblia aberta. O lugar não precisa ser perfeito. O coração precisa estar disponível. E quando você lê, não leia apenas para encontrar informação. Leia para ser encontrado. Pergunte, Senhor, que mentira este texto está confrontando em mim? Que medo está sendo desafiado? Que obediência está sendo pedida? Que consolo está sendo oferecido? Que direção está sendo revelada? A palavra não é um livro morto para mentes curiosas. É uma espada viva para corações rendidos. Jeremias viveu em um tempo de dureza espiritual, rejeição, solidão e mensagem difícil. Ainda assim ele declarou: achadas as tuas palavras,
logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Mostra que a palavra precisa ser digerida, não apenas lida. Há uma diferença entre olhar para o pão e comer o pão. Há uma diferença entre admirar a verdade e permitir que ela se torne parte de você. Muitos respeitam a Bíblia, mas não se alimentam dela. Mantêm a palavra na estante, no aplicativo, na memória de infância, mas não permitem que ela confronte a ansiedade da segunda-feira, o ressentimento do casamento, a solidão da noite, a irritação no trânsito, a tentação do orgulho, a dor de envelhecer, o medo de não ser suficiente. A palavra precisa entrar exatamente onde a mente se desorganiza. Quando vier o pensamento, eu não vou conseguir, a palavra responde, a graça te basta. Quando vier, Deus me esqueceu, a palavra responde, uma mãe pode esquecer seu filho, mas o Senhor não se esquece. Quando vier, minha vida acabou, a palavra responde, ainda há propósito enquanto há sopro. Quando vier, eu estou sozinho, a palavra responde, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso não é decorar frases para escapar da realidade. É treinar a mente para não aceitar a mentira como verdade final. E esse treinamento, repetido com humildade, altera sua postura. Você começa a perceber pensamentos antes de se tornar prisioneiro deles. Começa a discernir vozes. Começa a notar quando uma emoção tenta se disfarçar de direção divina. Começa a dizer, esse pensamento não vem do Pai. Essa acusação não tem o cheiro da graça. Essa pressa não carrega a paz de Cristo. Essa fantasia de vingança não combina com o Cordeiro. Essa autopiedade não é o meu lugar. A palavra cria discernimento, e discernimento é uma das formas mais belas de liberdade, porque nem todo pensamento que passa pela mente merece moradia, nem toda sensação merece obediência, nem toda lembrança merece governo. A meditação bíblica ensina a alma a escolher seu alimento, e com o tempo, aquilo que antes parecia irresistível começa a perder domínio. O que antes conduzia você para abismos internos começa a ser interrompido por uma voz mais profunda. Está escrito. Foi assim que Jesus respondeu no deserto. Ele não discutiu com a tentação usando emoção. Ele respondeu com escritura. E se o Filho de Deus, diante da pressão, levantou a palavra como arma, quem somos nós para tentar vencer a guerra mental apenas com força de vontade? A mente renovada é uma mente cheia do está escrito. Está escrito sobre sua identidade. Está escrito sobre sua esperança. Está escrito sobre o perdão. Está escrito sobre o futuro. Está escrito sobre a fidelidade de Deus. Está escrito que as trevas não venceram a luz. Está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Quando a palavra passa a habitar sua mente, o inferno já não encontra o mesmo espaço para plantar confusão. Ele ainda tenta, ele ainda sussurra, ele ainda acusa. Mas agora há uma verdade de pé dentro de você. E uma verdade de pé vale mais do que 1000 mentiras gritando. O segundo hábito que reprograma o coração é a oração que deixa de ser apenas pedido e se torna entrega. Há pessoas que oram muito, mas descansam pouco porque transformaram a oração em tentativa de controlar Deus. Levam a Ele uma lista, mas não levam a vontade rendida. Falam das dores, mas não entregam o direito de definir o caminho. Pedem livramento, mas resistem ao tratamento. Querem resposta, mas temem transformação.
A oração bíblica, porém, não é apenas o lugar onde você tenta mover a mão de Deus. É o lugar onde Deus realinha o seu interior. Filipenses 4, 6 e 7 nos chama a não andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus em oração, súplica e ações de graças. E então a paz de Deus guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Veja a ordem. Não é ausência de problemas, é presença de Deus. Não é negação da ansiedade, é apresentação da ansiedade. Não é guardar tudo por dentro até adoecer, é abrir diante do Pai aquilo que pesa. E a promessa não diz primeiro que todas as circunstâncias mudarão imediatamente. Diz que a paz guardará. Guardará o coração, guardará a mente, como sentinela santa na porta da alma. Isso é profundo, porque muitas vezes queremos que Deus guarde apenas a casa, o dinheiro, a saúde, os filhos, os planos. E Ele também se importa com essas coisas. Mas há um lugar que precisa de guarda urgente: a mente cansada. A mente que cria cenários. A mente que conversa com perdas que ainda nem aconteceram. A mente que revive diálogos antigos, a mente que acorda de madrugada tentando resolver o que só a graça sustentará. A oração se torna um novo caminho quando você aprende a dizer: Senhor, aqui está o que eu não controlo, aqui está o que me assusta, aqui está o nome que me fere, aqui está a conta que me preocupa, aqui está o diagnóstico que me abalou, aqui está o filho que se afastou. Aqui está o casamento que esfriou. Aqui está a culpa que insiste em voltar. Aqui está a velhice chegando com perguntas. Aqui está o futuro que eu não consigo enxergar. Eu coloco tudo diante de ti, não porque entendo tudo, mas porque confio em quem recebe tudo. Jesus, no Getsêmani, nos mostra a oração mais humana e mais santa. Ele não encenou força, não maquiou angústia. Não deu uma resposta religiosa para parecer invencível. Ele se prostrou e disse: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39 revela que a oração madura não é a ausência de lágrimas, é a rendição no meio das lágrimas. Jesus levou sua angústia ao Pai, mas não permitiu que a angústia se tornasse Senhor. Ele sentiu o peso, mas escolheu a vontade. E aqui está uma chave para a mente renovada. Nem todo sentimento precisa ser negado, mas todo sentimento precisa ser submetido. Você pode dizer: Senhor, estou com medo, mas também pode dizer: o medo não será meu pastor. Você pode dizer: Senhor, estou cansado, mas também o cansaço não definirá minha obediência. Você pode dizer: Senhor, estou ferido, mas também a ferida não governará minha língua. Você pode dizer: Senhor, eu queria outro caminho, mas também seja feita a tua vontade. O hábito da oração reprograma a mente porque nos tira do centro. A ansiedade cresce quando acreditamos que tudo depende de nós. A oração nos recoloca no lugar de filhos. Filhos não carregam o mundo nas costas. Filhos obedecem, confiam, choram no colo, levantam pela mão do Pai. Muitos adultos de fé envelhecem carregando pesos que Deus nunca pediu que carregassem. Tornam-se especialistas em resolver, prever, proteger, antecipar, controlar. E por fora parecem fortes, mas por dentro estão exaustos. A oração verdadeira desmonta essa falsa onipotência. Ela nos ensina a respirar de novo. Ela declara: eu sou responsável pela obediência, não pelo governo do universo. Eu sou chamado a plantar, mas Deus dá o crescimento. Eu sou chamado a amar, mas não posso salvar ninguém pelo meu desespero. Eu sou chamado a trabalhar, mas não sou sustentado apenas pelo meu braço. Eu sou chamado a vigiar, mas não a viver em pânico. Que libertação quando a alma entende isso. A oração não muda apenas o céu em relação à terra, ela muda a terra dentro de nós.
Ela pega pensamentos correndo desordenados e os coloca de joelhos. Ela pega a imaginação ansiosa e a conduz à presença. Ela pega o coração dividido e o chama para a unidade. Por isso, uma vida sem oração se torna mentalmente vulnerável, mesmo que seja religiosamente ativa. Você pode conhecer doutrina e ainda assim viver dominado por tempestades internas se não tiver um altar de entrega. Você pode servir, cantar, ensinar, trabalhar, ajudar pessoas e ainda carregar uma mente sem descanso se não aprender a derramar o coração. Davi sabia fazer isso. Nos Salmos, ele não entrega a Deus apenas frases bonitas, ele entrega confusão, medo, arrependimento, perseguição, sede, alegria, culpa, gratidão. Ele começa alguns salmos no vale e termina no louvor. O que aconteceu entre o começo e o fim? Oração. A realidade externa talvez ainda fosse a mesma, mas a percepção interna foi reposicionada. Ele entrou dizendo, "Até quando?" E saiu dizendo, "Confiarei." Entrou cercado por inimigos e saiu lembrando que o Senhor era seu escudo. Entrou abatido e saiu ordenando à própria alma, "Espera em Deus." Isso é reprogramação espiritual. É quando você para de deixar a alma falar sozinha e começa a pastorear a própria alma diante de Deus. Há momentos em que você precisa dizer para si mesmo, "Alma, volte para o descanso. Alma, não se entregue ao desespero. Alma, lembre-se do Senhor. Alma, não adore o problema. Alma, não transforme uma estação difícil em identidade permanente. Alma, espere em Deus." A oração também precisa de silêncio, não apenas palavras. Muitos têm medo do silêncio, porque nele aparecem pensamentos que estavam sendo abafados pelo barulho. Mas é no silêncio diante de Deus que a mente começa a distinguir o essencial do urgente. O silêncio não é vazio quando Deus está presente. É oficina, é cura, é luz, é espelho, é abraço, é correção, é descanso. Talvez seu hábito precise ser simples. Antes de pegar o telefone pela manhã, dobre os joelhos. Antes de responder aquela mensagem dura, respire em oração. Antes de tomar uma decisão movida por raiva, entregue a raiva. Antes de dormir, devolva o dia ao Senhor. Não leve para o travesseiro aquilo que deveria ter sido colocado no altar. Não transforme a noite em tribunal de preocupações. Ore, não com palavras perfeitas, mas com verdade. Deus não se impressiona com frases bonitas, escondendo corações fechados. Ele recebe o quebrantado, ele se aproxima do sincero, e quando esse hábito se repete, a mente começa a aprender um caminho novo. Da tensão para a presença, do impulso para a rendição, da preocupação para a confiança, do controle para a paz. A oração não é fuga da vida. É retorno à fonte, é ali que o cansado volta a ser filho, é ali que o ferido entrega a lâmina da vingança, é ali que o ansioso devolve o futuro, é ali que o culpado recebe misericórdia, é ali que o forte aprende a depender. E uma mente que ora não fica imune a lutas, mas passa a lutar acompanhada pela paz de Deus. O terceiro hábito é escolher deliberadamente o que ocupa a atenção. A mente humana não foi criada para ser uma porta aberta a qualquer vento. Aquilo que captura sua atenção começa a educar seus desejos, seu humor, sua memória e suas expectativas. Por isso, Paulo escreve em Filipenses 4:8: "Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai." Ele não está ensinando ingenuidade, como se o cristão devesse fingir que o mal não existe. Ele está ensinando governo interior. Existe uma diferença entre reconhecer a realidade e ser dominado por ela. Existe uma diferença entre estar informado e estar intoxicado. Existe uma diferença entre discernir o tempo e ser devorado pelas notícias, pelas comparações, pelas imagens, pelas conversas que drenam a fé e alimentam suspeitas. Muitos dizem, "Eu não sei por que estou tão pesado."
mas passam horas olhando para conflitos, escândalos, medo, vaidade, zombaria, sensualidade, tragédia, ostentação e opiniões furiosas. A alma vai sendo treinada pelo que contempla. Davi caiu em pecado quando permaneceu olhando para onde não devia estar olhando, no momento em que deveria estar no campo de batalha. A queda começou antes do ato. Começou com uma atenção sem governo. O olhar parou, o desejo conversou, a mente justificou, a vontade cedeu. Quase sempre, antes de uma queda visível, houve uma contemplação secreta. Mas Davi também nos ensina o caminho de volta. Quando confrontado, ele não protegeu a própria imagem, rasgou o coração e clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." O Salmo 51 não é apenas uma oração de culpa, é uma oração de reconstrução. Davi entendeu que não precisava apenas de perdão pelo ato, precisava de purificação na fonte. Há pessoas pedindo a Deus para apagar consequências, mas não querem que Ele trate os padrões de atenção que as conduzem sempre ao mesmo lugar. Pedem livramento, mas continuam alimentando o mesmo fogo. Pedem paz, mas continuam bebendo ansiedade. Pedem pureza, mas continuam negociando com estímulos impuros. Pedem mansidão, mas continuam ouvindo vozes que celebram agressividade. Pedem contentamento, mas continuam se comparando todos os dias. Não se vence uma guerra espiritual mantendo abertas as portas por onde o inimigo entra. O hábito bíblico de escolher a atenção é uma forma de santidade. Santidade não é apenas o que você evita fazer com as mãos, é também o que você evita hospedar na imaginação. É o que você decide não alimentar. É o que você interrompe antes de criar raiz. É o momento em que você diz: "Isso pode até ser comum, mas não será normal dentro de mim. Isso pode entreter muitos, mas está drenando minha sensibilidade. Isso pode parecer pequeno, mas está roubando meu apetite por Deus. Isso pode não escandalizar ninguém, mas está enfraquecendo minha alma." A atenção é um altar. Aquilo para o qual você olha repetidamente recebe uma forma de adoração. Se você olha sempre para a falta cresce. Se olha sempre para a ofensa cresce. Se olha sempre para o sucesso alheio com comparação, a ingratidão cresce. Se olha sempre para o medo cresce. Mas quando você volta os olhos para Cristo, algo em você começa a se reorganizar. Hebreus 12 nos chama a correr com perseverança, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus não é frase poética, é disciplina de foco. Pedro caminhou sobre as águas enquanto seu olhar estava preso ao Mestre. Quando transferiu a atenção para o vento, começou a afundar. O vento já existia antes. As ondas já estavam lá. A diferença foi o foco. Talvez o seu problema não seja apenas a intensidade da tempestade, mas o lugar onde seus olhos ficaram fixos. Quando você contempla a ameaça mais do que a presença de Deus, a ameaça parece soberana. Quando contempla Cristo, a ameaça volta ao seu tamanho real. Não desaparece necessariamente, mas perde o trono. E isso precisa ser praticado. Você precisa aprender a interromper certos ciclos de atenção. Quando a mente começar a construir cenários de tragédia, pare e ore. Quando a comparação começar a envenenar a gratidão, pare e agradeça. Quando a lembrança da ofensa começar a pedir vingança, pare e entregue. Quando a culpa antiga começar a levantar acusação, pare e confesse a verdade do Evangelho. Quando a tentação começar a seduzir, pare e fuja, porque há batalhas que não se vencem conversando, mas saindo do ambiente. José não debateu com a esposa de Potifar, ele fugiu. E sua fuga não foi fraqueza, foi sabedoria. Há momentos em que a mente renovada não prova que é forte ficando perto do perigo. Ela prova que é sábia criando distância. O que você precisa silenciar? Que hábito digital precisa ser reduzido?
Que conversa precisa perder acesso ao seu coração? Que tipo de conteúdo precisa deixar de ser entretenimento? Que ambiente sempre desperta em você uma versão pior de si mesmo? Não responda com pressa. Deixe o Espírito Santo iluminar. Porque nem toda prisão tem grade, algumas têm notificações. Nem toda contaminação chega com aparência de pecado escandaloso. Algumas chegam como distração inocente. Nem todo desvio começa com rebeldia aberta. Alguns começam com excesso de ruído. A mente precisa de alimento puro para produzir discernimento puro. Isso não significa viver alienado, sem saber do sofrimento do mundo. Significa não permitir que o sofrimento do mundo apague a soberania de Deus dentro de você. Significa chorar com os que choram, mas não deixar que a dor coletiva roube sua esperança eterna. Significa trabalhar, lutar, servir, agir, mas sempre com os olhos fixos no reino. A mulher do fluxo de sangue tinha muitas razões para fixar a mente na vergonha. 12 anos de sofrimento, recursos gastos, médicos sem solução, isolamento social, cansaço físico. Talvez ela tenha ouvido muitas vozes dizendo: aceite seu lugar, não incomode, você é impura, sua história não muda. Mas em algum momento, uma nova atenção nasceu dentro dela. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Essa frase interior moveu seus pés. Antes de tocar com a mão, ela tocou com a fé. Antes de romper a multidão, ela rompeu um padrão mental de resignação. A fé não negou 12 anos de dor. A fé encontrou uma presença maior que 12 anos de dor. E quando ela tocou Jesus, ele não apenas curou seu corpo, restaurou sua identidade chamando-a de filha. Deus não quer apenas ajustar seus pensamentos para que você funcione melhor. Ele quer restaurar sua filiação. A atenção em Cristo nos lembra quem somos quando a vida tentou nos reduzir ao problema. Você não é apenas o doente. Você não é apenas o divorciado. Você não é apenas o endividado. Você não é apenas o decepcionado. Você não é apenas o cansado. Você é filho. Você é filha. E filhos aprendem a olhar para o Pai. Por isso, escolha a sua atenção como quem protege uma chama em noite de vento. Proteja aquilo que mantém sua fé viva. Proteja a palavra. Proteja o silêncio. Proteja a oração. Proteja conversas santas. Proteja músicas que levantam sua alma. Proteja memórias de livramento. Proteja testemunhos. Proteja o olhar. Porque aquilo que você contempla hoje está moldando a pessoa que você se tornará amanhã. O quarto hábito é praticar a gratidão como memória espiritual. A gratidão não é gentileza superficial, nem otimismo barato, nem uma frase educada antes da refeição. Gratidão, na Bíblia, é uma forma de resistência contra o esquecimento. E o esquecimento espiritual é uma das portas mais perigosas para a incredulidade. O povo de Israel viu o mar se abrir, viu o maná cair, viu água sair da rocha, viu Deus guiar por coluna de nuvem e fogo. Mesmo assim, repetidamente esqueceu. E quando esqueceu, murmurou. Quando murmurou, distorceu o passado. Quando distorceu o passado, começou a chamar o Egito de lugar de segurança. Veja como a mente não guardada pode mentir. O mesmo Egito que foi casa de escravidão passou a ser lembrado como lugar de comida abundante. A dor do presente, sem gratidão, falsifica a memória do passado. Quantas pessoas fazem isso? Deus as libertou de algo, mas em uma estação difícil começam a romantizar a prisão. Deus as tirou de relações destrutivas, hábitos vazios, ambientes de morte, mas quando o deserto aperta, pensam: talvez antes fosse melhor. Não, não era melhor. Era familiar. E há uma diferença entre o que é familiar e o que é bom. A gratidão nos ajuda a lembrar corretamente. Ela coloca marcos no caminho e diz: aqui Deus me sustentou, aqui Ele me perdoou, aqui Ele abriu uma porta, aqui Ele fechou uma porta que eu queria aberta.
mas depois entendi que era livramento. Aqui ele me deu força para enterrar alguém que eu amava. Aqui ele sustentou minha família. Aqui ele me levantou quando eu pensei que não conseguiria levantar. Aqui ele me ouviu quando minha oração era apenas um gemido. Lamentações 3 diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Essa frase nasce em meio à aflição, não em um dia confortável. Jeremias não está olhando para uma vida fácil. Ele está cercado por ruínas. Mesmo assim, decide conduzir a memória. Isso é hábito espiritual poderoso. Trazer a memória. Não esperar que a esperança apareça sozinha. Não aguardar que a emoção mude magicamente. Trazer, buscar, recordar, nomear, escrever, contar, celebrar. A mente ferida tende a colecionar provas de abandono. A gratidão coleciona evidências de fidelidade. A mente ansiosa lista ameaças. A gratidão lista sustento. A mente amarga repete ofensas. A gratidão repete misericórdias. E quando você pratica isso, a alma começa a recuperar equilíbrio. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque eles deixam de ocupar todo o campo de visão. A gratidão abre janelas em quartos abafados. Ela deixa entrar ar. Ela não cancela o luto, mas impede que o luto apague todos os dons. Ela não nega a batalha, mas lembra que você não chegou até aqui sozinho. Ela não ignora perdas, mas reconhece que ainda há graça no caminho. Muitos adultos entre 40 e 60 anos carregam uma soma silenciosa de despedidas. Filhos que cresceram e se afastaram, pais que envelheceram ou partiram, sonhos que mudaram de forma, o corpo que já não responde como antes, oportunidades que não voltam, amizades que se perderam, responsabilidades que pesam. Nessa fase da vida, a mente pode se tornar uma sala de balanços. O que fiz, o que não fiz, onde errei, o que poderia ter sido. Se essa revisão não for feita diante de Deus, pode virar tristeza crônica ou dureza. Mas a gratidão santifica a memória. Ela permite olhar para a história sem ser engolido por arrependimentos. Ela diz: houve dores, mas houve graça. Houve quedas, mas houve mãos me levantando. Houve portas fechadas, mas houve direção. Houve noites, mas também houve manhãs. Houve perdas, mas ainda há propósito. Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou-se do leão e do urso. Ele não entrou naquela batalha apenas com coragem do momento. Entrou com memória de livramento. A gratidão transforma experiências passadas em munição de fé. Quando Golias gritou, Davi tinha uma lembrança mais alta. O Deus que me livrou antes me livrará outra vez. Talvez você esteja enfrentando um gigante novo com uma memória esquecida. Volte. Lembre-se do leão, lembre-se do urso, lembre-se da porta que abriu quando ninguém podia abrir, lembre-se do sustento em um mês impossível, lembre-se da cura emocional que você achou que nunca viria. Lembre-se da vez em que Deus te protegeu de uma decisão errada. Lembre-se da paz que chegou sem explicação. Lembre-se, a gratidão também reprograma a língua. Uma mente ingrata fala como se Deus nunca tivesse feito nada. Uma mente grata aprende a testemunhar. E testemunho não é exibição espiritual. É memória compartilhada para fortalecer alguém. Quando você conta o que Deus fez, sua própria alma escuta de novo. Muitas vezes, quem mais precisa ouvir seu testemunho é você mesmo. Escreva, fale, ore agradecendo em detalhes. Não diga apenas obrigado por tudo de forma automática. Diga obrigado pelo pão, pela cama, pela respiração, pela pessoa que me ajudou, pela porta fechada, pelo livramento invisível, pela paciência que o Senhor teve comigo, pela Bíblia aberta, pela igreja que me acolheu, pelo perdão que eu não merecia, pela força para continuar. A gratidão específica cura a cegueira da pressa. Jesus, antes de multiplicar pães, deu graças.
Antes de ver a abundância distribuída, ele agradeceu. Isso nos ensina que gratidão não depende apenas de sobra, depende de confiança no Pai. Quem agradece apenas depois de ter tudo, ainda está preso à lógica da visão. Quem agradece entregando o pouco, reconhece que nas mãos de Deus, o pouco pode servir a muitos. Há uma reprogramação profunda quando você aprende a agradecer antes de controlar o resultado. Agradecer no meio do processo. Agradecer sem entender tudo. Agradecer enquanto ainda há lágrimas. Agradecer não pela maldade, mas pela presença de Deus, que não abandona você no vale. Esse hábito guarda a mente contra a murmuração. Murmuração é mais do que reclamar. É interpretar a vida como se Deus fosse infiel. Ela pode parecer desabafo, mas quando se torna padrão, transforma o coração em tribunal contra o Senhor. A gratidão interrompe esse julgamento. Ela diz: eu não entendo tudo, mas não acusarei Deus de abandono. Eu ainda espero respostas, mas não esquecerei as misericórdias. Eu ainda oro por portas, mas agradeço pela presença no corredor. Eu ainda choro, mas não deixarei minhas lágrimas apagarem todos os sinais da bondade divina. Experimente começar e terminar o dia com gratidão, não como técnica, mas como culto. Pela manhã, antes que as demandas tomem a mente, reconheça 3 misericórdias. À noite, antes que a preocupação tente dominar, reconheça 3 fidelidades. Com o tempo, sua mente aprenderá a procurar graça onde antes só procurava ameaça. Seus olhos ficarão treinados para perceber pequenas luzes. Sua alma começará a descansar em evidências acumuladas da bondade de Deus. E quando a próxima crise chegar, você não entrará nela como alguém sem história. Entrará como quem carrega memoriais. Entrará dizendo: Deus foi fiel ontem, Deus é fiel hoje, Deus será fiel amanhã. A gratidão transforma a memória em altar, e uma mente que se ajoelha diante dos altares da fidelidade não se curva tão facilmente aos ídolos do medo. O 5º hábito é levar pensamentos cativos à obediência de Cristo. Há uma grande diferença entre ter um pensamento e ser governado por ele. Muitos cristãos sinceros se condenam apenas porque pensamentos ruins atravessam a mente, como se a presença de uma ideia fosse prova de derrota espiritual. Mas a batalha não está apenas no pensamento que surge, está no que você faz com ele quando surge. Paulo escreve em 2 Coríntios 10:5 que devemos destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é uma linguagem de guerra, mas não uma guerra contra pessoas. É uma guerra contra fortalezas internas. Uma fortaleza é um padrão de mentira protegido por anos de repetição. Pode ser a fortaleza da rejeição, ninguém fica. Pode ser a fortaleza da escassez, sempre vai faltar. Pode ser a fortaleza da condenação, Deus está cansado de mim. Pode ser a fortaleza da comparação, minha vida vale menos. Pode ser a fortaleza do cinismo, não confie em ninguém. Pode ser a fortaleza da autoproteção, nunca mais vou amar. Pode ser a fortaleza do controle, se eu não dominar tudo, tudo desmorona. Essas frases parecem personalidade, mas muitas vezes são prisões. Parecem prudência, mas são medo com roupas de sabedoria. Parecem realismo, mas são incredulidade treinada. O Evangelho não veio apenas perdoar pecados visíveis, veio derrubar fortalezas que impedem você de conhecer Deus como Pai. Levar pensamentos cativos significa parar na porta da mente e perguntar: isso obedece a Cristo? Esse pensamento combina com a cruz? Essa acusação reconhece o sangue de Jesus? Essa previsão de tragédia reconhece a soberania de Deus? Essa fantasia de vingança reconhece o perdão que recebi?
Essa autodepreciação reconhece que fui criado à imagem de Deus? Esse medo reconhece que o Senhor é meu pastor? Não é possível impedir todo pássaro de voar sobre a cabeça, mas é possível impedir que faça ninho. Um pensamento pode passar, mas você não precisa alimentá-lo, mobiliar a casa para ele, servir café, conversar por horas e depois dizer que não teve escolha. Em Cristo, você tem escolha. Talvez não escolha o primeiro impulso, mas pode escolher a resposta. Talvez não controle a primeira lembrança, mas pode controlar o altar onde a coloca. Talvez não consiga impedir que a ansiedade bata, mas pode decidir não entregar a ela as chaves da casa. Isso exige vigilância. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é fechar-se para amar, é proteger a fonte. É saber que aquilo que entra no interior se transforma em fluxo. Se entra amargura, sai dureza. Se entra medo, sai controle. Se entra palavra, sai sabedoria. Se entra graça, sai misericórdia. Se entra presença, sai paz. Muitos querem mudar o que sai, mas não querem cuidar do que entra. Querem falar melhor sem tratar a fonte. Querem reagir com calma sem guardar o coração. Querem amar com pureza sem curar os filtros da alma. O coração é uma nascente e Deus está interessado na nascente. Quando Jesus encontra pessoas, ele vai à raiz. Com a mulher samaritana, ele não discute apenas água, toca sede. Com Pedro, ele não trata apenas negação, trata amor. Com Tomé, ele não ridiculariza dúvidas, oferece encontro. Com a mulher do fluxo de sangue, ele não cura apenas hemorragia, restaura dignidade. Cristo sempre vai mais fundo do que o sintoma. E levar pensamentos cativos é permitir que ele entre nesse lugar profundo onde as conclusões foram formadas. Talvez quando criança você concluiu que precisava agradar a todos para ser amado. Talvez, após uma traição, concluiu que nunca mais deveria confiar. Talvez, após uma perda, concluiu que Deus tira tudo o que você ama. Talvez, após fracassar, concluiu que não nasceu para vencer. Talvez, após anos sendo criticado, concluiu que sua voz não importa. Essas conclusões podem ter guiado décadas, mas hoje o Espírito Santo pergunta: quem te disse isso? Foi o Pai? Foi a palavra? Foi Cristo? Ou foi a dor tentando se tornar professora absoluta? Nem toda lição aprendida no sofrimento veio de Deus. Algumas vieram do medo. Algumas vieram do orgulho ferido. Algumas vieram da vergonha. Algumas vieram de ambientes quebrados. O Senhor quer reeducar suas conclusões. Ele quer substituir "eu estou sozinho" por "o Senhor está comigo". Quer substituir "não há saída" por "Deus abre caminho". Quer substituir "sou sujo demais" por "o sangue de Jesus me purifica". Quer substituir "minha idade passou" por "os justos ainda darão fruto na velhice". Quer substituir "sou uma soma de erros" por "sou alguém em processo de redenção". Mas para isso, você precisa parar de defender pensamentos que Cristo veio derrubar. Às vezes, nos apegamos às nossas prisões porque elas parecem nos proteger. A pessoa amargurada diz que está apenas sendo cautelosa. A pessoa ansiosa diz que está apenas sendo responsável. A pessoa controladora diz que está apenas cuidando. A pessoa que não perdoa diz que está apenas mantendo justiça. Mas Cristo nos chama para uma liberdade que assusta a carne. Perdoar não é dizer que não doeu, é tirar a ofensa do trono. Confiar não é ser ingênuo, é não deixar o medo ser Deus. Descansar não é negligência, é reconhecer limites. Humilhar-se não é perder valor, é abandonar a mentira de que você precisa parecer invencível. A mente renovada aprende a dizer não para pensamentos antigos. Não com gritaria, mas com autoridade espiritual. Não, eu não vou alimentar isso. Não, eu não vou ensaiar essa vingança. Não, eu não vou transformar essa crítica em identidade.
Não, eu não vou permitir que um dia difícil defina uma vida inteira. Não, eu não vou chamar de minha voz aquilo que é acusação. Não, eu não vou entregar minha paz a uma hipótese. Essa prática pode parecer pequena, mas é poderosa. Cada vez que você interrompe um pensamento mentiroso e o submete a Cristo, você enfraquece uma estrada antiga e fortalece uma nova. Cada vez que escolhe responder com mansidão em vez de explosão, algo é reeducado. Cada vez que escolhe orar em vez de ruminar, algo é reconstruído. Cada vez que escolhe obedecer, apesar da emoção contrária, algo se alinha. E com o tempo, aquilo que parecia impossível começa a se tornar testemunho. O homem irado aprende domínio próprio. A mulher tomada por culpa aprende graça. O ansioso aprende descanso, o ferido aprende perdão, o solitário aprende presença, o confuso aprende discernimento, não porque se tornaram fortes em si mesmos, mas porque Cristo passou a governar lugares que antes estavam sem governo. A batalha da mente é diária, mas não é solitária. O Espírito Santo é consolador e também santificador. Ele consola a ferida e confronta a mentira. Ele abraça e corrige. Ele levanta e limpa. Ele não apenas diz, vai ficar tudo bem. Ele ensina a pensar de novo, desejar de novo, responder de novo, viver de novo. Por isso, não aceite como definitivo aquilo que Cristo chama para a obediência. Não aceite como identidade aquilo que a cruz já julgou. Não aceite como futuro aquilo que nasceu apenas do medo. Leve cativo, entregue, submeta, renuncie, confesse e deixe que a mente de Cristo forme em você uma nova maneira de ser. O sexto hábito é obedecer antes de entender completamente. A mente natural quer garantias antes de dar passos, quer mapa completo antes de confiar, quer sentir segurança antes de obedecer. Mas a fé bíblica muitas vezes caminha com uma lâmpada para os pés, não com holofotes para a estrada inteira. O Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os pés ilumina o próximo passo. Não revela todos os anos, não responde todas as perguntas, não entrega controle total. Ela chama para confiança progressiva. Isso reprograma profundamente o cérebro e o coração, porque muitos padrões de medo são alimentados pela necessidade de certeza absoluta. Queremos obedecer quando não houver risco, amar quando não houver vulnerabilidade, perdoar quando não houver dor, servir quando houver reconhecimento, descansar quando tudo estiver resolvido, ofertar quando sobrar, avançar quando o cenário estiver garantido. Mas Deus forma filhos no caminho da obediência. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés voltou ao Egito com inseguranças na fala. Pedro lançou as redes depois de uma noite inteira sem resultados. Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, mesmo sem compreender todo o peso do chamado. A obediência cria novos caminhos internos, porque ensina à mente que a voz de Deus é mais confiável do que a necessidade de controle. Cada ato de obediência é uma pequena morte da incredulidade. Quando você perdoa porque Cristo mandou, mesmo antes de sentir vontade, sua alma aprende que emoções não são soberanas. Quando você serve sem aplauso, sua alma aprende que identidade não depende de reconhecimento. Quando você devolve o dízimo ou pratica generosidade em tempos apertados, sua alma aprende que provisão não vem apenas da matemática do medo. Quando você escolhe falar a verdade com amor, sua alma aprende que paz falsa não é santidade. Quando você fecha uma porta que alimentava pecado, sua alma aprende que prazer imediato não vale a perda da comunhão. Quando você descansa no dia separado para Deus, sua alma aprende que o mundo continua girando sem que você se destrua, tentando sustentá-lo. A obediência é treinamento do amor.
Jesus disse em João 15: permanecei em mim. Permanecer não é visitar ocasionalmente, é habitar. É continuar ligado à videira quando o fruto ainda não apareceu. É receber seiva no secreto. É aceitar a poda. E a poda é uma das obras mais dolorosas e mais amorosas de Deus. Ele corta excessos, remove ramos estéreis, ajusta direções, confronta hábitos, fecha acessos, muda ritmos. A mente carnal chama poda de perda. A fé aprende a chamar de preparação. Talvez Deus esteja podando em você uma necessidade de aprovação. Talvez esteja podando pressa. Talvez esteja podando orgulho espiritual. Talvez esteja podando uma dependência emocional. Talvez esteja podando distrações que pareciam inofensivas, mas roubavam profundidade. Toda poda dói, porque mexe com algo que se tornou familiar. Mas o Pai não poda para humilhar, poda para frutificar. E permanecer durante a poda é um hábito poderoso. Há pessoas que só permanecem quando sentem. Permanecem quando o culto emociona, quando a oração arrepia, quando a porta abre, quando a família apoia, quando a saúde responde. Mas Jesus chama para permanecer também quando o coração está seco, quando a resposta demora, quando a disciplina parece comum, quando ninguém percebe, quando a obediência não produz resultado imediato. É nesse lugar que a fé deixa de ser impulso e se torna raiz. A mente amadurecida pela obediência aprende que nem tudo que é valioso produz sensação imediata. Um casamento não é edificado apenas por emoções fortes, mas por alianças honradas em dias comuns. Um caráter não é formado apenas por decisões heróicas, mas por pequenas escolhas repetidas quando ninguém vê. Uma vida com Deus não é sustentada apenas por grandes experiências, mas por permanência humilde na palavra, na oração, na comunhão, no arrependimento, na generosidade, no serviço. Isso confronta uma geração treinada pela recompensa instantânea. Mas adultos de fé sabem que as coisas mais profundas levam tempo. Uma árvore não cresce puxando os galhos. Um filho não amadurece em um dia. Uma ferida não fecha apenas porque alguém mandou. Um hábito antigo não cai sempre no primeiro confronto. Por isso, obediência precisa andar com paciência. Isaías 26:3 declara que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. Mente firme não é mente que nunca sente tremor, é mente que volta para Deus depois do tremor. É mente que aprendeu retorno. Caiu, volta. Distraiu, volta. Tem medo, volta. Pecou, confessa e volta. Chorou, volta. Desanimou, volta. A constância não é ausência de tropeços, é recusa de abandonar o caminho. Talvez você precise parar de medir sua espiritualidade apenas por intensidade emocional e começar a valorizá-la pela fidelidade diária. Deus vê a oração curta feita com sinceridade. Deus vê a Bíblia aberta quando a vontade era desistir. Deus vê o perdão que custou lágrimas. Deus vê a tentação recusada em silêncio. Deus vê a oferta feita sem plateia. Deus vê a língua segurada quando havia a resposta afiada pronta. Deus vê o cuidado com alguém que não poderia retribuir. Deus vê. E o que Deus vê no secreto, Ele forma no profundo. A obediência também cura a divisão interna. Quando você sabe a verdade, mas vive contrariando a verdade, sua mente se fragmenta. Uma parte crê, outra negocia. Uma parte ora, outra se entrega ao mesmo ciclo. Uma parte canta, outra guarda rebeldia. Essa divisão cansa. A obediência alinha. Ela une crença e prática. E quando há alinhamento, há paz. Não uma paz sem confronto, mas a paz de não viver fugindo da própria consciência. Muitos estão exaustos porque brigam com Deus por dentro. Sabem o que precisam entregar, mas adiam. Sabem que precisam pedir perdão, mas resistem. Sabem que precisam mudar hábitos, mas justificam.
sabem que precisam buscar ajuda, mas se isolam, sabem que precisam voltar ao altar, mas dizem que depois. O depois pode se tornar uma prisão educada. Hoje é o lugar da obediência. Não espere sentir coragem perfeita. Obedeça com a coragem pequena que você tem. Não espere entender todo o caminho. Dê o passo iluminado pela lâmpada. Não espere que todos aprovem. A aprovação de Deus precisa pesar mais do que o aplauso de pessoas. Não espere que o medo desapareça. Caminhe com medo, mas caminhe segurando a mão do Pai. A cada passo a mente aprende. Deus é fiel no caminho, não apenas no destino. E quando essa verdade cria raízes, você deixa de viver paralisado por cenários imaginários. Você começa a agir em fé, começa a reconciliar, começa a servir, começa a estudar a palavra com disciplina, começa a cuidar do corpo como mordomia, não como vaidade. Começa a descansar sem culpa, começa a dizer não sem medo de perder amor, começa a dizer sim sem precisar controlar o resultado. Isso é transformação. Não apenas sentir algo no culto, mas tornar-se alguém diferente na cozinha, no trabalho, no casamento, no silêncio, no trânsito, no modo de usar o dinheiro, no modo de falar dos outros, no modo de reagir à pressão. A mente obediente não é uma mente pequena, é uma mente livre da tirania do próprio ego. Ela descobriu que o caminho estreito não é prisão, é vida. É nele que Cristo caminha conosco.